E o plenário do Supremo deve começar a analisar hoje a ação de descumprimento de preceito fundamental com pedido de medida cautelar do PCdoB para que seja determinado o rito regular para o processo de impeachment da presidente da República. E a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, está aqui no estúdio e vai conversar com a gente a respeito desse assunto que está previsto para a sessão de logo mais no Supremo Tribunal Federal. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos que nos acompanham. Por qual razão essa ADPF foi ajuizada? Bom, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, ela é utilizada todas as vezes em que se tem, né, uma norma. No caso, nós temos a lei do impeachment. Essa lei é a Lei 1079, ela é de 1950. Ela foi, inclusive, criada, né, ela surgiu sob a égide da Constituição Federal de 1946. Então, como essa lei ela é anterior à nossa atual Constituição, que é de 1988, o partido entende que é por meio desta ação que é possível questionar esses termos que estão previstos na lei para saber se eles estão ou não recepcionados pela atual ordem constitucional. Então, a arguição de preceito fundamental foi ajuizada exatamente pelo fato de se tratar de uma legislação que é anterior à Constituição Federal de 88 e que os ministros, então, vão dizer se ela possui ou não receptividade em relação à nossa atual Constituição. E quais são os principais pontos de definição aí que os ministros vão analisar? Bom, é importante que a gente esclareça que essa arguição de descumprimento de preceito fundamental, ela está sendo analisada em caráter abstrato, né? Ou seja, significa que os ministros vão se posicionar em relação a todo e qualquer procedimento no que diz respeito ao julgamento de responsabilização por crime de responsabilidade, né, ao julgamento por crime de responsabilidade de presidente da República de um modo geral. Então, ele vai, na verdade, traçar direção de como é que esse julgamento efetivamente ele deve acontecer. Bom, dentre os principais argumentos que estão nessa arguição de preceito fundamental, diz respeito à questão da formação e eleição da comissão especial. Então, um dos aspectos que está nessa ADPF é no que diz respeito à votação para a eleição dos membros da comissão especial. Argumenta-se que a Constituição Federal traz, né, em seus dispositivos a questão da publicidade das votações relacionadas ao parlamento e que apenas em casos estritamente previstos no texto constitucional é que seria possível, então, o voto secreto. Então, de acordo com a legenda, a regra no que diz respeito à eleição da comissão especial deve se dar por voto aberto e não por voto secreto. Um outro aspecto no que diz respeito à formação dessa mesma comissão, é no que tange que esses deputados eles deveriam ser formados não com base nos blocos partidários, mas com base no próprio partido político, na proporção que adviria exatamente da formação dos partidos políticos em si e não dos blocos partidários. Então, outros aspectos também relacionados a contraditório e ampla defesa estão sendo questionados, mas no que diz respeito à definição do processamento como um todo, de um modo geral, no que diz respeito à interpretação do Supremo, no processamento desse rito que é de julgamento de impeachment, que é um processo de responsabilidade de presidente da República. Gisele, rapidamente, o ministro Edson Fachin já analisou o pedido de liminar, né? O que ele considerou na ocasião? Bom, ele analisou, na verdade, quando essa arguição de descumprimento de preceito fundamental foi ajuizada, já havia um pedido de liminar. Posteriormente, com o anúncio da abertura do processo de impeachment que nós estamos vivendo atualmente, houve então mais 2 outros pedidos que foram apresentados pelo partido aqui no Supremo Tribunal Federal e aí houve então a manifestação do ministro Edson Fachin no sentido de suspender a formação e a eleição daquela comissão especial que havia sido anunciada e até a data de hoje. Então, o ministro Edson Fachin assim decidiu, por entender que haveriam decisões poderiam ser tomadas nesse processo que poderiam posteriormente vir a ser anuladas pelo Supremo Tribunal Federal. Então, por questões de segurança jurídica, até em respeito aos princípios democráticos, ele entendeu por bem, liminarmente, ou seja, uma decisão provisória, suspender o que eu acabei de mencionar até a data de hoje,
Hoje esse item está na pauta, é o primeiro item da pauta. Os demais ministros eles vão se manifestar em relação a como vai ficar esse processamento desta ADPF, se mantém ou não a suspensão. De toda forma, a decisão do ministro Fachin tem como validade até a data de hoje. Os ministros vão, então, se debruçar se mantém ou não essas suspensões que foram determinadas. O próprio ministro Edson Fachin deve apresentar seu posicionamento também em relação às medidas que ele entende que devem ser tomadas. Tá ótimo, Gisele. A gente volta no próximo bloco. Continua a falar sobre a pauta do Supremo de hoje. Um minutinho, por favor. Aqui no estúdio, nós voltamos a falar com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, sobre a pauta da sessão de hoje no STF. Gisele, quantos processos compõem a pauta hoje? Bom, esta é a última semana que nós temos sessão no plenário. A pauta é composta por 5 processos, sem fazer menção às listas, que também podem ser chamadas a julgamento. Um deles, inclusive, é um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. O julgamento já está em andamento e trata sobre a incidência ou não do IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, na importação de veículo para uso próprio. Um colecionador de carros acabou se vendo impedido de liberar um veículo que ele importou, um veículo antigo, fabricado em 1964, e ele pretende se ver livre dessa tributação. Esse caso teve a repercussão geral reconhecida no plenário virtual e a decisão que os ministros adotarem irá valer para todos os demais casos semelhantes. A mini-reforma eleitoral também pode ser analisada nessa sessão? Também pode, existe inclusive um pedido. Esta mini-reforma é uma ação direta de inconstitucionalidade que é da relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso. Existe um pedido de referendo de medida cautelar que está na pauta, é o segundo item da pauta. Em discussão, nós temos a lei dos partidos políticos, que é de 1995, a lei 9.096, que foi alterada pela lei 13.165 de 2015, e ela acabou excluindo como justa causa para a desfiliação partidária, sem que isso implique na perda de mandato por infidelidade partidária, a criação de novos partidos. Então, o que se discute é exatamente a ofensa à liberdade de criação dos partidos diante dessa exclusão, né, que foi incluída pela Lei 13.165. E em que sentido foi a decisão do ministro relator? O ministro relator, ele entendeu por bem, havia um entendimento até a entrada em vigor da mini-reforma, havia um entendimento do Tribunal Superior Eleitoral no sentido de que aqueles novos partidos, né, a partir do momento da criação de um novo partido, haveria um prazo de 30 dias para que os deputados eleitos, enfim, para que aqueles detentores de mandato eletivo pudessem efetuar as migrações respectivas. Aí, quando veio a mini-reforma, questionou-se, então, sobre a aplicação ou não desse prazo. Então, o ministro Luiz Roberto Barroso entendeu que aqueles partidos que haviam sido registrados antes da entrada em vigor da lei que determinou a mini-reforma, eles teriam, então, o prazo de até 30 dias, inclusive porque haviam prazos que estavam em curso, e aí ele, então, concedeu esse direito de um prazo de 30 dias para que houvesse a migração. E tudo isso por entender que a nova legislação que entrou em vigor não poderia ofender direito adquirido que já havia sido estabelecido com base em norma em vigor e vigente perante o Tribunal Superior Eleitoral. Tá ótimo, Gisele. Obrigada pela participação por hoje. Amanhã a gente volta para falar da pauta de quinta. Até amanhã. Até amanhã. Obrigada.